Oi, sétimo ano, vamos falar agora, né, do extrativismo, para aumentar o brilho da tela, falar do extrativismo e das atividades econômicas na região norte do Brasil. A gente está estudando a região norte. Então, assim, pessoal, né, primeiro de tudo, o que é o extrativismo? O extrativismo é a retirada daquilo que já tem na natureza, isso como ponto para a economia do lugar. Então, qual é a diferença de extrativismo para a agricultura? Eu já falei até para vocês ano passado. A agricultura, eu planto e colho, planto e colho, planto e colho. No extrativismo, não. No extrativismo, eu retiro da natureza aquilo que a natureza já tem, só que de uma forma sustentável para que eu possa sempre ter. Então, o extrativismo na região norte, ele é de uma forma sustentável, né? As pessoas, elas tiram da natureza o que a natureza tem para vender como fator econômico, para poder viver disso, mas elas tiram de uma forma sustentável, não só tirando aquilo que dá para tirar, esperando crescer, replantando, para que elas possam sempre ter o fruto daquela economia. Então, qual é essa importância para a região norte dessa atividade extrativista? Como essa atividade extrativista ela é importante para a economia da região norte, né? Ela é importante porque ela provoca um grande impacto, né? As pessoas, elas lá vivem economicamente dessas áreas, como eu posso falar, dessas áreas de economia. Então, o extrativismo vegetal, a castanha do Pará, o látex, cadê o látex? Aqui, ó, o látex, a castanha do Pará, o açaí, o dendê, aqui a extração do látex da seringueira, né? Entre outros, o extrativismo animal também, que é a pesca, e o extrativismo mineral, a retirada de minerais do solo, como o manganês, a bauxita, o cobre. Todos esses pontos são extremamente importantes no extrativismo da região norte do Brasil, né? E a gente chega num ponto importante. Para fazer extrativismo, não pode ser em qualquer área, porque as áreas de extrativismo, óbvio que tem a floresta amazônica, de onde se retira o extrativismo, mas também tem áreas por exemplo, tem áreas de Babaçu e Carnaúba que estão na fazenda de uma pessoa, mas muita gente que é extrativista vive do Babaçu e da Carnaúba, que está lá naquela região e está dentro da fazenda do seu José. Então, como é que a gente faz? Tem que ser uma área de reserva extrativista, porque as pessoas dependem daquilo. Então, o que é uma reserva extrativista? É uma unidade de conservação em que são permitidas a exploração sustentável de alguns recursos e a residência humana de alguns grupos. Nessas reservas extrativistas, são áreas da floresta em que é permitido que alguns grupos possam morar, algumas pessoas que vivem de extrativismo, porque elas vivem de uma forma tão sustentável que elas não prejudicam o meio ambiente. E elas também tiram o sustento delas daquela natureza. Então, são áreas de conservação, onde eles extraem, por exemplo, a seringueira, mas replantam, cuidam das que têm. Eles extraem uma, deixam ela repousar para poder extrair da outra. A mesma coisa com a castanha, com o açaí. Então, para isso, foram criadas várias reservas extrativistas, chamadas até de Chico Mendes, que foi um líder das reservas extrativistas do extrativismo no norte do Brasil. Então, nós temos várias reservas extrativistas no norte do Brasil, tá certo? Com isso, a pergunta, essas reservas extrativistas, elas não causam nenhum impacto ao meio ambiente? Não causam impactos na floresta, não. Por quê? Porque elas reduzem esse impacto, pelo menos. As comunidades, elas vivem na floresta de uma forma tão sustentável e as atividades econômicas, elas são tão ligadas à natureza que eles ajudam a preservar o meio ambiente e, né, em vez de eles permitirem que empresários entrem e só coletem e só dificultem, só prejudiquem, não, eles preservam. Então, essas reservas extrativistas, elas não causam impactos na floresta, elas preservam a floresta, tá?
Espero que vocês estejam entendendo bem. Aí a gente tem um programa muito importante na região norte, que foi o Programa Grande Carajás. O Programa Grande Carajás foi um grande programa ligado a minério. Então, ele gerou foi criada várias instituições ligadas ao Programa Grande Carajás, um programa do governo, foi criada estradas, programas, instituições, tudo ligadas ao Programa Carajás, né? E é um programa de extrativismo, né? Porque ele extrai de extrativismo principalmente mineral. Aí a pergunta é assim, essas atividades do Programa Grande Carajás, elas são importantes para a economia da região norte? São importantíssimas, né? Essas atividades do extrativismo mineral praticadas pelo Programa Grande Carajás são importantes para a economia da região norte, porque naquela área há um grande potencial de minerais, né? Então, é muito importante essas atividades do Programa Grande Carajás para extrair minerais, para gerar emprego, para gerar renda. Só que tem que ver, né, o cuidado, porque há muitos exemplos, como essa serra que eu estou mostrando para vocês, em que a exploração foi desenfreada e isso prejudicou grandes impactos ambientais. Então, a exploração deve existir, sim, mas uma exploração com cuidado, com atenção, para que não haja tantos impactos ambientais. Desculpa. Assim, o principal problema que o norte enfrenta é a agricultura e a pecuária. O desmatamento para a agricultura e a pecuária é muito grande. A expansão desmatam grandes áreas da floresta para fazer agricultura e pecuária, principalmente plantar soja. Então, são grandes áreas da floresta desmatadas para plantação de soja e para a criação de gado. E essa pecuária extensiva, essa agricultura mecanizada tem sido cada vez mais crescido e isso põe em risco grande parte da floresta, né? É um grande problema que está acontecendo na região norte do Brasil. As atividades industriais na região norte são grandes. Isso daqui que vocês estão vendo é a Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial muito grande do norte, né? A Zona Franca de Manaus, ela foi criada pela Sudan, que é do programa do Grande Carajás, e ela foi criada entre 1967 e 1972 e tem mais de 500 empresas, né, nessa Zona Franca de Manaus e mais de 100 mil pessoas trabalhando. Lá tem indústrias de eletrodomésticos, computadores, celulares, montadores de motocicletas. Então é uma área de intenso movimento industrial que gera muita renda para o pessoal da região norte do Brasil, tá? Então amanhã a gente se vê na aula. Beijo!